Então, eu quero resolver aqui dois exemplos para você envolvendo as transformações gasosas estudadas em semanas anteriores, que diz assim: uma bolha de ar forma-se no fundo de um lago em que a pressão é de 2,2 atmosfera. A essa pressão, a bolha tem volume de 3,6 centímetros cúbicos. Que volume terá essa bolha quando subir à superfície, na qual a pressão atmosférica é 684 milímetros de mercúrio, admitindo-se que a massa do gás contido no interior da bolha e a temperatura permanecem constantes? Então, observe uma coisa aqui. Primeiro, eu vou identificar qual é a característica gasosa que eu vou identificar nesse problema. A primeira é se a temperatura ela permanece constante, então pode dizer que é uma transformação isotérmica. Transformação isotérmica é quando a temperatura ela permanece constante. Se a temperatura permanece constante, então posso relacionar essa informação aqui, ó. PI vezes VI é igual a PO vezes VO, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Só que antes de eu jogar as informações do problema aqui, eu vou observar que tem um detalhe também. A pressão inicial está em atmosfera e a pressão final está em milímetro de mercúrio. Então, nesse caso, eu vou ter que deixar as duas na mesma unidade na mesma unidade. Porque se uma está em atmosfera e outra está em milímetro de mercúrio, eu não posso jogar as informações aqui do jeito que elas estão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar a segunda de acordo com a primeira, ou seja, eu vou transformar milímetros de mercúrio em atmosfera. Então, aqui do lado, eu vou transformar aqui assim, ó. Eu já sei que uma atmosfera ela vai corresponder a 760 milímetros de mercúrio. Então, uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Se a segunda está em milímetros de mercúrio, então eu vou dizer que 684 corresponde a X, porque eu vou transformar a segunda de acordo com a primeira. Se a segunda está em milímetros de mercúrio, então eu vou transformar para a atmosfera. Então, resolvendo aqui no cantinho, eu tenho 760 vezes x dá 760x, que é igual 684 vezes 1 vai dar 684. Então, vou dizer que x é igual a 684 dividido por 760. Vou dizer que x é igual a 0,9 atm. Então, a minha pressão final vai corresponder a 0,9. Então, ao invés de eu colocar 684, vai ser 0,9. Então, vamos colocar aqui as informações na fórmula. 2,2 é a minha pressão inicial, ATM, vezes o volume inicial, que é 3,6, que é igual. A pressão final que eu descobri agora é 0,9, vezes VO. Então, 2,2 vezes 3,3 vezes 3,6 vai dar 7,92, que é igual a 0,9 VO. Então, aquilo que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, então vai ficar VO é igual a 7,92 dividido por 0,9. Então, o volume final vai corresponder a 8,8 centímetros cúbicos. Ficou com uma perninha a mais, mas é centímetros cúbicos. Então, o volume final é 8,8 centímetros cúbicos. E agora nós vamos para a resolução do segundo exemplo. Observando agora o segundo exemplo, diz assim: um balão, quando cheio de ar, tem volume de 50 metros cúbicos a 22 graus Celsius e é uma dada pressão. O balão é aquecido. Assumindo que a pressão é constante, a que temperatura estará quando o seu volume for de 60 metros cúbicos? Então, observando esse exemplo aqui, primeiro eu vou identificar que tipo de transformação é ela. Ele está dizendo bem aqui que a pressão dele é constante. Então, se a pressão é constante, eu já sei que ela é isobárica. Isobárica
é quando a pressão é constante. Então, se a pressão é constante, eu já sei que ela é isobárica. Então, se ela é isobárica, eu já tenho essa informação aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Pronto, eu tenho essa informação aqui. Só que antes de eu pegar as informações do problema e jogar aqui, a gente já aprendeu que no estudo dos gases, eu nunca posso deixar a temperatura na escala Celsius. Eu sempre tenho que transformar a temperatura para a escala Kelvin. Mas como é que eu vou transformar a temperatura para a escala Kelvin? Vou fazer o seguinte, ó. Temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Temperatura na escala Kelvin é igual a 22 mais 273. Temperatura na escala Kelvin vai corresponder a 295 kelvins. Então, quando eu for substituir o problema, no lugar de 22 graus Celsius, eu vou colocar 295. Então, vamos para cá, para o cantinho. Então, no cantinho, ele me diz que o volume inicial corresponde a 50 metros cúbicos. Então, vai ficar 50 metros cúbicos o volume inicial. Ele está aqui me dizendo que a temperatura inicial era 22, só que esses 22 eu já transformei para a escala Kelvin, vai ser 295. Igual. O nosso volume final, aqui, ele está dizendo que é 60 metros cúbicos. 60 metros cúbicos. E a temperatura final que nós vamos descobrir. Ele quer saber a que temperatura ele vai estar, né? Então, vai ser TO, temperatura final. Então, multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 50 vezes TO vai dar 50 TO é igual 295 vezes 60 vai dar 17.700. TO é igual a 17.700 dividido por 50. Posso cortar esse zero com esse zero daqui, então vai ficar TO é igual a 354 kelvins. Vai ser a minha temperatura final. Então, espero que vocês tenham entendido para a resolução dos problemas que virá mais na frente.